Hello, beautiful humans! Prontos pra serem edificados? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise das novas músicas do Joshua Bassett e ver todas as referências que ele fez a Olivia Rodrigo. Antes da gente começar, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. E eu gostaria de dizer duas coisas. Primeira coisa de todas é que eu não acho que em momento nenhum a Olivia foi errada em contar a história dela, em contar a verdade dela. E eu tô vendo muito essa narrativa de que agora ela é a vilã. Ela é uma artista e tem todo o direito do mundo de contar a verdade dela. E a segunda coisa que eu também estou vendo muito por aí é que o Josh agora quer surfar na carreira da Olivia, quer se fazer de vítima, e eu não concordo com isso. Eu acho que da mesma forma que a Olivia tem o direito de contar a história dela, ele também tem. Os dois são grandes artistas, ótimos compositores, e o bônus é todo nós que ganhamos músicas maravilhosas pra ouvir. Eu de verdade acho que ele está fazendo de um limão, que foi esse último ano na vida dele que ele recebeu um hater assim gratuito. Ele foi jogado nessa situação, não pela Olivia, mas pelos fãs, e está fazendo uma grande limonada, que é o quê? Trabalhar. Só que ele também trabalha escrevendo música, então assim, fazer o quê? Então, em resumo, eu acho que é maduro da nossa parte entender que não existe um lado certo e um lado errado, existe o lado de cada um, a verdade de cada um. Ao fundo, a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu e não temos o direito de julgar ninguém. Dito tudo isso, vamos começar. A ordem é Crisis, Secret e Set Me Free. Eu interpretei como a primeira ele mostrando pra gente o que aconteceu, a segunda era meio Reputation, assim, ele meio pirado, e a terceira que mostra uma vulnerabilidade maior, como ele realmente se sentiu nesse ano. E agora, pra começar Crisis, já se acomoda e vamos entender essa letra. Ele fala assim: minha equipe disse que eu nunca deveria desperdiçar uma crise. E aqui estou eu, com meu violão na mão, no meio de uma. Gente, a tradução vai ser minha interpretação, sabe? Espero que vocês entendam. E aí ele fala: eu honestamente não queria escrever isso. Eu não sei se eu consigo continuar segurando essa história. Eu entendi assim, né? Eu ainda quero fugir. Porque a gente precisa lembrar, gente, que ele foi literalmente, assim, jogado no meio dessa história toda. Eu acredito piamente que é sobre o relacionamento deles, mas nunca houve uma, entre aspas, exposição, assim, tão abertamente, sabe? Os fãs deduziram e começaram a atacar ele. Só por esse início a gente já entende que ele está se referindo ao que aconteceu entre ele e a Olivia, mas essa próxima estrofe ele confirma. Ele fala assim: então se você vai contar a sua verdade, eu também vou. E tá tudo bem se você quer que eu banque o vilão da história, porque óbvio, ele saiu como o vilão da história. Ele começa a próxima estrofe falando: Don't you dare. Você se lembra dessa frase? Don't you dare forget about the way. Então, pra mim, essa é uma referência clara a Traitor, que ele fala: então não se atreva a fingir que eu não te amei. Não vá achando que eu também não estou magoado. E aí vem uma frase que me tocou um pouco, gente. Ele fala assim: você nunca se perguntou se eu estou ok depois de tudo que você me fez passar? Cara, porque assim, quem acompanha a Olivia e o Josh desde o início de High School Musical: The Musical: The City sabe que a amizade deles era linda. E isso é uma coisa que me dói muito, porque eu sinto que eles perderam totalmente a amizade. Eu não acredito que foi a Olivia que fez ele passar por nada, ela só tava contando dos sentimentos dela, ela é uma artista, é assim que ela se expressa. E eu também não acho que ela tenha a obrigação de ver como ele está, porque, como eu falei, a gente não sabe o que realmente aconteceu no relacionamento. Mas I feel Josh, sabe? Tipo, eu entendi o que ele quis dizer com isso. Continuando, ele fala assim: metade dessa merda que você está contando é só a metade da verdade. E é óbvio, porque cada história tem dois lados e a Olivia se encarregou de contar a história dela. Ele que tem que se encarregar de contar a versão dele. Só que veio aqui a cacetada. Aqui pra mim ele deu a canetada dele, tipo, ferindo mesmo. Gente, mess with my life as a career move. Tipo assim, você tá mexendo com a minha vida como uma estratégia de carreira. Sinceramente, eu não acho que a Olivia fez isso. Eu não acho que ela fez as coisas pra ferir ele, pra mexer com a vida dele, sabe? Eu acho que ela, com o talento dela, escreveu músicas lindíssimas, maravilhosas, que as pessoas se identificaram e ela investiu na carreira dela. Eu acho que ela tá certíssima. Mas quando ele fala isso, mexendo na minha vida como uma estratégia de carreira, cara, eu entendo ele. Porque pra ela foi muito importante as pessoas acreditarem na narrativa dela. Só que essa narrativa colocava ele realmente como o vilão da história. Então, tipo... E o Josh recebeu muito hate gratuito. Então eu realmente entendo e simpatizo com a dor dele. E ele termina essa estrofe falando: e eu não entendo porque você não acaba com isso. Porque da mesma forma que a Olivia nunca foi a público falar: ah, sim, é sobre o Josh, ela também nunca foi a público falar: não, não é sobre ele. E sinceramente eu não acho que era obrigação dela fazer isso, mas eu entendo ele. E aí ele fala que ela nunca se atreveria a perder uma crise.
Agora, gente, veio uma das partes que eu mais tive que engolir seco, assim, sabe? Respirar fundo e falar, nossa, que pesado. Porque ele fala assim, minha mãe ligou porque ela ouviu dizer que eu estava sendo ameaçado de morte. E isso é muito sério, porque as pessoas na internet, elas brincam com a vida dos outros. Por isso que eu falo aqui que eu entendo que não era a posição da Olivia fazer isso. E eu entendo que o Josh passou por uma barra muito pesada esse ano. Então, voltando, ele continua falando. Minha mãe ligou porque ela ouviu que eu estou sendo ameaçado de morte. E what the hell eu deveria fazer com isso, sabe? Tipo, o que eu vou fazer com essas ameaças de morte agora? Gente, deve ter sido um inferno. E aí ele fala que ele gostaria de abrir os olhos dele que esse pesadelo tivesse passado, né? Que fosse só um pesadelo. Mas que ela foi sensacionalista e continuou, tipo assim, jogando mais fogo ainda na fogueira, entendeu? Aí ele repete o refrão. Cara, essa parte do mexendo com a minha vida como uma estratégia de carreira dói muito, cara. Eu sinto muito a dor do Josh nessa parte. E aí, uma das últimas estrofes, ele traz uma novidade pra essa narrativa. A gente não sabia disso, pelo menos eu não. Ele fala assim, foi você que partiu em primeiro lugar. Foi você que terminou as coisas. Foi fingimento você me amar ou você fingir que me odeia? Bum! Pelas músicas da Olivia, não sei se foi interpretação minha, mas eu sempre achei que ele que tinha terminado as coisas. E tentando buscar aqui na minha memória, eu não consigo lembrar nenhuma vez que ela disse que foi ele que terminou. Foi sempre quando nós decidimos terminar, quando nós terminamos, sempre uma coisa assim, em conjunto. Como se tivesse sido decisão dos dois. Mas ele fala que ela que decidiu terminar as coisas. E quando ele fala, foi fingimento você me amar? Ou você agora fingir que me odeia? Cara, que canetada. Das 3 músicas, essa foi a que eu menos me apeguei, assim, mas eu também gostei muito. Eu acho que o Josh tem um talento maravilhoso de compor e escrever músicas. Vamos agora pra segunda música, que é Secret, que definitivamente foi inspirado na música Farsa, da Manu Gavassi. Relaxa, eu não vou revelar a sua farsa, eu não faço mais parte dessa farsa, não. Sério, gente, a letra de Secret é basicamente isso. Relaxa, eu não vou revelar a sua farsa. Eu assisti os 3 videoclipes e eu não achei, assim, tantas referências, a não ser no clipe de Secret, porque ele chega num carro e aí o que já me remeteu a Driver's License. E aí ele começa as letras de Secret falando que parado numa garagem, eles se beijaram e ele sentiu alguma coisa diferente. Ele deveria ter previsto isso, ou seja, reforçando aí a narrativa de que foi ela que terminou. Aí ele fala, você jurou que tinha só um crush e que cortaria ele da sua vida. Tipo, que história é essa? Porque nas músicas da Olivia ela sempre trata como se ele tivesse uma pretendente, né? It took 2 weeks to ir lá date her, a menina, né? Então essa informação de que a Olivia também tinha um crush em alguém que ia cortar a pessoa da vida é nova. E aí ele repete, eu deveria ter previsto isso. Todos meus amigos dizem que eu deveria correr para as colinas. Mas eu ainda assim defendo você, porque eu sei que rumores podem matar. E nessa parte eu simpatizo muito com o Josh, porque todas as entrevistas que eu já vi dele, todas as vezes que as pessoas foram super inconvenientes, ele divulgando o trabalho dele e faziam perguntas sobre a Olivia, ele sempre foi muito generoso, muito maduro, muito gentil. Nunca faltou com respeito com ela ou com a música dela, pelo contrário, ele sempre elogiou, disse que ela era incrível, uma artista incrível e que tinha muita arte pra trazer pro mundo. Então, quando ele fala aqui que defendeu ela, eu consigo acreditar que é verdade. Eu amei muito esse refrão. E sério, gente, é basicamente um relaxa, eu não vou revelar a sua farsa. Ele fala, né, o seu segredo está salvo comigo, com ele e com todos os nossos amigos que você contou. E você nem sabe que eu sei. Ou seja, ela contou coisa pros amigos dela e, como eles tinham amigos em comum, os amigos em comum contaram pra ele também. E ela nem sabe que ele sabe. E aí ele fala, relaxa, eu vou manter a minha boca fechada. Ele repete a parte do seu segredo está salvo comigo, com ele. Aí ele fala, com todo mundo que você contou, como você pode ser tão fria? Uma vez, Taylor Swift disse que quando homens fazem as coisas, eles são estrategistas. E quando as mulheres fazem as mesmas coisas, elas são calculistas. Então acho que tem um pouco dessa narrativa aqui no Josh. Na próxima estrofe ele fala, eu realmente espero que você tenha se divertido. Good for you, happy and healthy. Não. Ele não fala isso, mas é claramente uma referência à Olivia. Good for you, you fooling everyone. Tipo assim, você tá enganando todo mundo. Bom pra você que você tá enganando todo mundo. Você me enganou por 16 meses. Eu não entendi muito bem essa parte. Inclusive, se você que tá assistindo esse vídeo tiver essa informação, deixa aqui embaixo nos comentários. E qualquer outra referência também que você tenha pego que eu não tenha dito aqui, pode deixar aqui nos comentários. Mas 16 meses foi o período que eles passaram namorando? Ou foi o período ali de amizade, namoro? Sério, eu não entendi muito bem essa informação, mas com certeza é uma referência porque é muito precisa.
Aí na próxima estrofe ele continua que fumaças e espelhos deixaram ele hipnotizado. Agora presta atenção nessa parte. Bem na frente dos meus olhos, eu ouvi a verdade na noite passada. O que eu interpretei disso? Ele de alguma forma ficou enganado com alguma coisa e esses amigos que ele fala no refrão contaram pra ele na noite passada, sabe? Antes dele escrever essa música. E aí ele repete o refrão e a última estrofe, antes dele repetir o refrão, ele fala o seguinte: e a verdade que você está escondendo poderia mudar tudo. Você não pode esconder o que está claro como o dia. E aí depois ele repete o refrão. De verdade, gente, essa última estrofe, eu fiquei assim, cara, o que tem mais aí nessa história? Só que nessas 3 músicas, ele não revelou, assim, grandes coisas. Então não sei se ele ainda tem mais projetos pra lançar. Mas se existe uma verdade que poderia mudar tudo, eu gostaria de saber. Eu amei o refrão de Secrets, tá muito legal, eu achei, assim, viciante. Agora vamos pra última música, que é Set Me Free, que definitivamente é a minha música favorita. Essa música é um pouco dolorida assim, mas tem uma vulnerabilidade, tem uma coisa bonita. Eu achei muito tocante. Então vamos começar. Como eu falei, a música já começa com muita dor e muita vulnerabilidade. Ele fala, eu não sei o que eu fiz pra merecer tudo isso, eu não quero ser rude ou ficar na defensiva, mas eu estou passando por tudo isso. Definitivamente, eu não sei o que o Josh fez com a Olivia, mas eu acredito que ele não fez nada pra merecer todo o hate que ele levou durante esse período. Na outra estrofe ele falou uma coisa que me confundiu um pouco. Ele falou assim, eu sei que você se sentiu usada e eu sei que você está machucada. Qualquer coisa que eu fizer, você vai se sentir pior. Se eu pudesse, eu não teria feito. E aí, isso me confundiu um pouco porque... Por que ele falaria que eu sei que você se sentiu usada? Então, na minha mente, pode ter sido sim a Olivia que terminou, mas por alguma coisa que ele fez ou não fez, ou que eles tiveram uma briga e aí ele falou coisas que não queria ter dito. Não sei, eu realmente fiquei confusa, porque nas outras 2 músicas ele fala, eu não sei por que você tá agindo assim, se foi você que terminou as coisas, sabe? A mensagem é um pouco essa, assim. Eu passei por um inferno, sendo que foi você que decidiu terminar tudo. Mas nessa estrofe ele demonstra que tem uma certa culpa, que ele fez alguma coisa que fez ela se sentir mal e que se ele pudesse voltar atrás, ele faria. E aí ele continua falando que nada do que eu diga vai... aliviar essa dor. Mas por que eu deveria me machucar pra você se sentir bem? Essa parte eu entendi assim, ele estava ali na merda, tipo na fossa, sendo atacado, hateado de todas as formas, por causa das músicas dela, e enquanto ele estava sendo machucado pelas músicas, as músicas estavam fazendo ela feliz, porque ela estava sendo reconhecida, estava ganhando prêmio, a carreira dela estava decolando. Então eu entendi assim, mas reforçando que eu não concordo com a narrativa de que foi a Olivia que fez ele passar por tudo isso. Acho que a Olivia estava fazendo o trabalho dela, se expressando, e a culpa realmente foi dos haters. E aí vem o refrão que, cara, pra mim é tão lindo. Sério, esse refrão com essas vozes assim de fundo, incrível. Então basicamente ele fala, você não precisa pegar tudo de mim, me deixe ir embora, né, set me free, tipo, me libere. Eu não preciso das suas desculpas, let me be. Que eu não sei o que significa. Tipo, seria me deixe ser, mas eu não sei como traduzir isso de uma forma que faça sentido nessa música. Ele continua falando, eu não te reconheço mais, você não é o amor que eu me apaixonei, né? Você não é a pessoa por quem eu me apaixonei. Eu acho que essa parte casa muito bem lá em Secrets, quando ele fala, como você conseguiu ser tão fria? Ele continua falando que ele tem tentado fugir, né? Ele tem encarado as lágrimas dele, tem chorado bastante. Essa parte quebrou meu coração, que ele fala assim, eu digo pra minha mãe que eu estou bem, mas eu estou segurando as lágrimas, tipo. É muito doido pensar isso, porque quando uma pessoa leva hate, você não tá só machucando ela, né? Você tá machucando a mãe, o pai, os familiares, as pessoas que se importam com ela. Eu fiquei muito sentida com essa parte. E aí ele continua falando que foi um ano muito difícil. Sério, gente, presta atenção nessa parte aqui, porque eu achei ele muito sensível escrevendo isso, tipo, muito aberto e vulnerável. Ele fala, eu tenho cuidado do meu tempo, tenho trabalhado em mim, que eu acredito aqui que é uma terapia. E aí ele fala, eu não sei, eu não tenho certeza se eu sobrevivi. Eu nunca me senti tão fraco e nada parece ajudar. Cara, eu senti muito isso aqui porque o que o Josh passou não foi só um término de relacionamento com a Olivia. Eu não tô querendo comparar as dores de forma nenhuma. Mas ela passou por um término de relacionamento e ele passou pelo ódio das pessoas, sabe? Ele passou pelas pessoas atacando ele, julgando ele, falando absurdos dele sobre coisas que as pessoas nem tinham certeza. Então eu realmente entendo a fragilidade dele. Depois disso ele repete o refrão e aí ele vem com essa estrofe aqui que também me tocou muito. Que
basicamente ele fala: eu espero que você saiba que eu ainda me importo com você, querida, mas eu tenho que fechar a porta e jogar a chave fora. Aí ele repete: eu espero que você saiba que eu ainda me importo com você. E eu acredito nisso, porque eu já falei dele sempre tratar ela, falar sobre ela em entrevistas e etc, com muito respeito, com muita maturidade, com muito carinho. Então eu realmente acredito que ele se importa com ela. E ele continua falando: eu não vou deixar você me magoar como você já me magoou. Nunca, nunca mais. Aí ele repete o refrão e a música acaba. Mas essa música, gente, ela me tocou muito. Eu acho que essa música conseguiu resumir bem o sentimento dele em relação a tudo isso que ele passou. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Deixa aqui embaixo também referências que eu posso não ter pego aí, tanto no clipe quanto na música. Ou se você quiser complementar informações também, fique à vontade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e beijo!